Eu vou te ensinar hoje a como fazer uma ambientação para aquela imagem de fundo que você vai usar no site do seu cliente. Pensa, você pode usar ele para artes de design gráfico ou para artes para colocar no Instagram, qualquer coisa do tipo. O importante é você aprender a técnica. O resultado vai ser esse aqui. Meu nome é Robson Oliveira, se inscreve aí e bora pro vídeo. Para fazer uma ambientação para uma landing page, eu começo primeiro de tudo fazendo um print da página e aí logo em seguida eu já determino qual área eu não posso utilizar, que no caso seria essa área em branco aqui. Essa área em branco ela tem que ficar praticamente totalmente vazia. Com tudo em seu respectivo lugar, o próximo passo é eu fazer uma correção nesta imagem, que seria a imagem do meu expert. O que eu faço? Vou vir aqui na imagem do meu expert, vou garantir que ele está como objeto inteligente, tá? Eu vou vir aqui em Filter, se o seu Photoshop Show em português é filtro, e aí você vai vir aqui em Camera Raw Filter. E aí aqui dentro do Camera Raw Filter, eu vou vir aqui ó, em Effects e vou aumentar a textura. Eu vou aumentar a textura de modo que eu vou perceber que essa imagem ela vai ficar mais nítida. Ela vai ficar mais visível, porque ela está com um leve borramento aqui. E aí você faz isso para aumentar bastante a textura dele, tá? O Clarify não aumenta demais, senão a imagem vai ficar com aquele aspecto de imagem HDR. Então você vai colocar apenas um contexto que vai só melhorar a nitidez da sua imagem. E aí você pode testar esses outros aqui, tá? Colocar um pouquinho de derrase aqui e um pouquinho de granulação só. Vou dar um OK, tem outras opções aqui, mas nesse momento vai ser isso. Você vê que já melhora bastante a nitidez da imagem. Posso fazer a mesma coisa aqui no background também. Que inclusive, para eu não ter a necessidade de fazer tudo de novo, basta eu apertar o Alt, clicar aqui em Camera Raw Filter e jogar aqui para cima que ele vai aplicar o efeito. Tá vendo? Aí ele aumenta a nitidez total da minha imagem de um modo geral. Para a imagem ficar mais uniforme também. Ctrl S para salvar. O próximo passo é a gente construir a iluminação dessa imagem. Eu começo como? Vou clicar aqui no meu pincel, eu vou criar uma camada nova. E aí, nessa camada, eu vou aumentar o tamanho do pincel aqui, venho aqui em cima. Aumento o tamanho do pincel de modo que ele fique bastante grande aqui. Só que ele não pode ficar grande demais. Vou colocar aqui 800, que ficou um tamanho bom, e depois dá para aumentar isso aqui. Eu vou escolher aqui, no caso, que seria uma cor da minha identidade visual. Nesse caso, é dourado, meio amarelado. Vou dar um OK. E vou apertar aqui uma vez, eu vou dar um clique. Eu vou, então, clicar aqui em cima na ferramenta de seleção para confirmar que os 4 quadrados aqui da imagem estão dentro do quadro. E por que eu estou falando isso? Nesse caso, para eu poder ter certeza que isso aqui vai aparecer, eu preciso deixar essa parte aqui selecionada, que é o Show Control Transforms, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho e vou jogar aqui, ó, para ficar aqui atrás dele. Nesse caso está por cima, mas é só eu movimentar a camada aqui. Vou colocar aqui, ó, Luz 01. Vou pegar aqui e vou jogar atrás dele. Vou voltar aqui na minha camada e vou criar uma cor para que essa cor sirva de iluminação aqui em cima. O segundo passo é, como eu tenho o objetivo de deixar isso aqui mais amarelado, eu pretendo tirar as tonalidades de azul da imagem. E a maneira mais simples de fazer isso é você vir aqui, você vai apertar em Ctrl U, no Saturation, tá? Ou Matiz e Saturação. Você vai vir aqui, ó, clicar nesse dedinho, vai selecionar uma tonalidade de cor, que nesse caso aqui é o ciano. Aí, uma vez que ele seleciona aqui, ó, que ele muda pra gente, você vem e diminui a intensidade desse ciano. Nesse caso, você também tem os tons de azul. Eu sei que são tons de azul porque eu já tenho experiência, mas nesse caso, você pode clicar aqui, ó, até você encontrar os tons, tá vendo? Ó, ele achou aqui, ó, blues, que no caso seria azul. Aí você vem e diminui bastante essa saturação, para deixar praticamente em cinza, que aí você tira os tons de azul da imagem, para que nós consigamos observar a transformação de cor melhor. Vou clicar em OK, vou dar aqui um Ctrl S, vou vir aqui nessa imagem, Image, Adjustment, você vai clicar aqui em Levels, ou Níveis. Aqui no Níveis, você vai fazer alguns ajustes, que é, por exemplo, você vai aumentar aqui os tons mais escuros. Aqui você tem um preto, tons escuros, cinza, tons médios, brancos, tons claros. Você pode, quando aumenta aqui, ó, tá vendo que ele começa a estourar a imagem? Isso não é interessante, então deixa quieto aqui. Os tons mais claros já estão estourados. Que aí você vai fazer uma correção talvez aqui nos tons médios. E um pouquinho mais nos tons escuros, mas não pode deixar escuro demais, senão perde informação. Então é uma questão de equilíbrio, até você achar o equilíbrio daquela imagem. Quando você clica aqui em Preview, você observa a diferença. A imagem ela já está bem mais interessante. Eu posso até talvez mexer um pouquinho mais aqui nos tons médios. Só que eu não posso exagerar nisso aqui para não ficar ruim. Clicar em OK, Ctrl S. A imagem agora está basicamente transformada para a cor que eu preciso.
Daria para mexer mais? Sim, eu poderia vir, por exemplo, aqui, ó, em Image, Adjustment, Brightness e Contraste, ou Brilho e Contraste. Vem aqui, faz alguns ajustes, aumenta um pouquinho o contraste, diminui um pouquinho o brilho, ou aumenta o brilho. Não, nesse caso eu não vou aumentar o brilho não, porque senão vai estourar aqui, ó. Dá um OK. Porque aí quando você pega para observar a diferença ela é bem grande. Próximo passo agora seria a gente colocar cor aqui em cima dessa informação. Eu preciso, primeiro de tudo, escurecer um pouquinho esse fundo, que esse fundo está claro demais e ele vai me dar um problema de contraste quando eu tiver colocado as minhas informações de texto aqui. Para você entender melhor, eu vou só fazer uma transformação de cor na minha informação para você entender. Eu vou colocar aqui em Screen. Essa informação ela tem que estar bastante visível. Então, isso tudo que está aqui atrás precisa ficar bem escuro para poder não incomodar e não conflitar com essa informação da frente. E, obviamente, eu tenho que lembrar que esse quadrado aqui não pode ter informação que se sobreponha. Então, o que eu faço? Vou vir aqui na minha imagem de fundo, vou criar uma camada nova, vou colocar uma cor escura, geralmente próximo de um cinza bem escuro aqui, ou preto. Vou vir aqui na minha ferramenta de balde de tinta, clico aqui, coloco a cor. Depois disso, posso pegar uma transformação aqui, ó, modo de mesclagem, no caso, aqui em cima, e selecionar algum modo de mesclagem que deixe essa imagem ao mesmo tempo escura, mas onde é possível ver algumas coisas ainda. Acho que assim tá bom. Por enquanto tá bom. Vou fazer o quê? Eu vou... Mas eu acho que aqui ficou escuro demais. Se ficou escuro demais, é só diminuir aqui a opacidade, tá? Diminui um pouquinho aqui a opacidade, que a imagem ela fica evidente, mas ao mesmo tempo você deixa o que é mais importante na frente. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, que seria uma bolinha. Ela é uma bolinha dividida no meio, que fica aqui embaixo. Vou clicar nela para poder criar aqui uma transformação de cor que se aplica a todas as informações. Então, vou clicar aqui em Solid Color para pegar uma cor sólida. Vou pegar aqui uma cor da minha identidade visual. Se você puder colocar o hexadecimal aqui, é melhor ainda. Então, nesse caso, eu vou selecionar uma cor aqui, que é esse tom de dourado, vou colocar OK. E aí, eu vou aplicar ele para a minha camada principal. Como é que eu faço isso? Eu clico em Alt e vou passar o mouse aqui, ó, entre essas duas informações. O mouse ele fica aqui entre as duas. Na hora que ele fica entre as duas, aparece uma setinha preta apontando para baixo. Você clica nesse momento para ele fazer esse recorte. E aí ele já recorta a sua informação aqui, onde você pode fazer o seguinte. Eu vou só antes de utilizar ela, eu vou duplicar aqui, ó, que eu vou utilizar ela mais de uma vez. Ah, não. Antes, vamos fazer o seguinte. Você vai clicar aqui, ó, nessa máscara. Você clica aqui na máscara, que no caso você criou um recorte, é criada uma máscara. Vem aqui, ó, na nossa barrinha flutuante, 3 pontinhos, inverte mask. Ele vai inverter a máscara. Feito isso, eu vou clicar em Alt e vou arrastar aqui embaixo para duplicar essa camada. Lembrando que ele tem que estar com a setinha branca apontando aqui. Vou tirar aqui a de baixo. Nessa de cima, eu vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui na minha máscara, que é essa caixinha preta. Vou selecionar o pincel. E aí eu vou selecionar um tamanho de pincel que dê para eu fazer uma linha em volta aqui, que é para poder pegar essa iluminação. Vou explicar a iluminação agora mesmo. Deixa eu só diminuir o tamanho do pincel aqui, porque ele tem que estar no pincel suave. Você tem aqui os pincéis gerais, você tem o pincel macio e o duro. Vamos selecionar o macio, o hardness dele é bem baixo aqui, um tamanho que dê para a gente fazer essa informação. Só que ele não pode ser pequeno demais a ponto de ficar uma linha dura. Então vamos fazer um exemplo para você entender. Assim, ó, eu aproximo aqui. A questão da iluminação é a seguinte, só para não esquecer. A iluminação está vindo da janela, está vindo principalmente aqui da esquerda para a direita. Então aqui tem que ser mais intenso do que aqui, porque aqui vai ser só um reflexo de luz, você vai entender daqui a pouco. Nesse momento eu vou selecionar aqui e vou, com o meu pincel, vir aqui na minha camada e vou... Mas o pincel tem que estar em branco, desculpa. É que se a caixinha está preta, para aparecer o pincel tem que estar em branco aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, para fazer um bordeamento bem suave, pegando justamente a direção da luz. Faço isso então nessa borda toda aqui, de maneira bem suave, tá vendo? Ó? Precisa ficar uma coisa sutil, não pode ser uma coisa dura, rígida. Aí eu faço aqui em volta da minha imagem, considerando-se, através da minha intuição, onde que essa luz pode pegar. Se você não souber como fazer isso, basta você observar outras artes, pegar como referência e fazer isso, tá? Aqui eu observei que ficou uma linha muito dura, vou aumentar o tamanho do pincel, que isso aqui precisa ficar bem sutil, tá duro ainda. Ele vazou para esse lado aqui, na verdade meio que não tem um problema, porque a luz ela tem esse reflexo, mas tudo bem. Eu vou vir aqui, coloco em preto e diminuo aqui para não ficar tão intenso, tá? Da mesma maneira eu vou fazer do outro lado. Aí eu vou acender aqui de novo, venho aqui, pincel selecionado, posso até inclusive diminuir o tamanho dele aqui, porque nessa parte vai ser só mais um reflexo de luz. Então nesse caso tem que ser maior, desculpa.
Tem que ser maior, porque ele vai ser menos intenso e mais luminoso. Ele vai ser mais espaçado e mais a opacidade menor. Vou então selecionar o pincel em branco aqui e faço esse contorno. Ele fica como uma luz de reflexo. Depois eu posso fazer as transformações de cor aqui dentro, mas nesse momento é suficiente. Então agora eu vou usar o modo de mesclagem para poder mesclar as minhas cores aqui. Começo por clicando na minha camada, venho aqui em cima, seleciono o modo de mesclagem que vai funcionar bem. Esse funcionou bem. Da mesma forma eu vou fazer do outro lado. Deixa eu ver se o color vai ficar legal. Ficou legal. E aí, quando você tira aqui, ó, dá para perceber uma certa diferença, tá? Agora, eu vou colocar mais uma informação de cor aqui para poder terminar de complementar essa luz, que é a seguinte. Eu vou clicar na minha camada 2 vezes para abrir o Layer Style. Vou vir aqui em Inner Shadow. No Inner Shadow, eu vou selecionar uma cor que está dentro da minha identidade visual. Seria esse dourado aqui, mais ou menos. Eu estou fazendo de cor aqui, mas você pega o hexadecimal e põe aqui, tá? Ok? Então, eu vou diminuir a distância. Vou colocar normal aqui para ficar mais fácil de ver. Diminuir o size e diminuir a distância. No caso, aumentar a distância, desculpa. Vou aumentar a distância. Colocar aqui mais ou menos 60. Size, eu vou colocar aqui, ó, de modo que ele fique, tá vendo? Ele tem que ter uma luminosidade que não fique dura. O que isso significa? Ele não pode ficar assim, ó, não pode ficar uma linha seca. Aumento aqui essa informação, normal. Ou então selecionar um outro modo de mesclagem. Esse ficou legal, hein? Muito bom. E eu posso vir aqui e diminuir a opacidade para não ficar tão intenso. Deixa eu diminuir mais aqui um pouquinho. Vai deixar assim mesmo. Deixa eu ver se eu diminuo o size. Eu só tenho que tomar cuidado para não ficar branco demais aqui e não estourar a imagem. Com esse cuidado tomado, clico aqui em OK. O próximo passo vai ser nós colocarmos uma infusão de cor que vai unir tudo isso aqui numa coisa só. O que eu costumo fazer? Eu vou primeiro de tudo tirar aqui a sua opacidade, porque ela vai voltar, mas só para nós entendermos. Então eu vou vir aqui nessa bolinha, vou vir aqui em Gradient Map. Ele já cria aqui um gradiente para a gente, tá? Se a sua informação não aparecer aqui em Properties, só você vir em Windows, aí você libera aqui o Properties, tá? Windows ou janela se estiver em português. E aí, nos seus Properties, eu vou clicar aqui de novo para abrir. Vou clicar 2 vezes aqui nessa infusão de cor. Por quê? Eu quero criar um gradiente que seja relacionado com as cores da minha identidade visual. Então eu posso ou fazer um gradiente, ou seja, colocar literalmente a cor aqui, que é, por exemplo, vir puxar aqui, colocar um dourado, etc., ou colocar algumas outras transformações de cor que façam sentido, que nesse caso são cores quentes. Seria entre os tons de vermelho e os tons de laranja. Vou testar alguns aqui. Deixa eu testar esse aqui primeiro, que aí eu coloco este, clique em OK. E aí eu vou selecionar um modo de mesclagem para poder deixar tudo de maneira mais uniforme. Eu vou selecionar aqui, não ficou legal. Eu testei alguns aqui, nenhum deu certo, então o que eu vou fazer? Eu vou eu mesmo criar o meu Gradient Map aqui. Eu vou vir aqui, ó, eu vou selecionar uma cor clicando nessa caixinha de baixo, um tom de dourado, um dourado escuro, na verdade. E aqui, ó, eu vou colocar um tom mais puxado para vermelho, um tom meio laranja, vermelho. Feito isso, eu vou selecionar um modo de mesclagem legal aqui. Esse ficou bom. O que eu observo é o seguinte, ele pega as cores e deixa as cores um pouco mais equilibradas. Se eu tirar aqui, ó, você percebe a diferença. Que ele puxou para os tons que eu preciso. Aí, para complementar essa questão, eu posso diminuir a opacidade para não ficar tão grosseiro, que aí eu tenho aqui uma diferença de cor e observo que a minha imagem ela fica basicamente com a cor toda uniforme, ele tem uma uniformidade. E para aumentar ainda mais essa uniformidade, eu adiciono ainda um Photo Filter. Vou clicar aqui de novo nessa bolinha, vou vir aqui embaixo, eu devo estar bem em cima dessa informação. Então, eu vou me jogar para cá, para não ficar por cima dessa informação. Vou clicar aqui de novo, Photo Filter. Eu vou colocar uma cor mais puxada para uma cor complementar a essa. Uma cor complementar, por exemplo, a laranja, seria uns tons mais de azul. E por que eu faço isso? Deixa eu jogar aqui no tom de azul. No Photo Filter aqui eu consigo aumentar, por exemplo, a densidade dele. E por que eu faço isso? Porque aí eu pego naqueles tons médios, ele fica um contraste interessante de cor aqui. Então, eu tenho um amarelo e tenho um pouco um tom aqui para ele não ficar aquela cor 100% saturada. O que eu estou querendo dizer com isso? É para não ficar um amarelão, para não ficar desse jeito aqui, ó, tá? Porque isso aí vai perder um pouco do aspecto. A imagem até fica como uniforme, mas o seu objeto em si de cena, ele não fica tão interessante. Que aí eu deixo assim. Venho aqui, ó, com uma transformação de cor bem leve, uma cor complementar para poder trazer um equilíbrio maior. Para finalizar a parte de iluminação, eu vou só tirar aqui, ó, essa parte para você ver. Eu vou adicionar uma iluminação artificial aqui. Como que eu faço? Tem várias formas de fazer isso. Vou fazer isso da forma mais simples possível, que é clicando aqui na minha ferramenta de
Pen Tool, vou pegar aqui ó, o aspecto de iluminação principal e vou fazer o quê? Eu vou criar, de maneira quase meio grosseira mesmo, um aspecto de iluminação aqui, ó, fazendo assim. Vou aproveitar que já tem isso aqui, vou clicar aqui, ó, e vou pegando o contorno principal da minha imagem, pegar aqui nessa direção. Fiz aqui mais ou menos pegando o contorno onde eu acredito que seria interessante ter um brilho. Clico com o botão direito do mouse na minha ferramenta de caneta, Make Selection. Vou colocar aqui, por exemplo, 35 de rádio, né, de isso. E aí eu vou criar uma camada nova e vou incluir essa cor, que seria aquela cor da minha identidade visual. Vou deixar um pouquinho mais dourado, inclusive. Um pouquinho mais escuro. Com a minha ferramenta de balde de tinta, eu vou colocar a cor aqui. Vou então usar um modo de mesclagem aqui. Isso aqui ficou interessante. Vou diminuir bem a opacidade dele. E vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur. Vou aumentar bastante. No caso, eu tenho que tirar a seleção primeiro, desculpa. Ctrl D. Então, vou fazer de novo o processo. Filter, Blur, Gaussian Blur. Aumento bastante aqui. Quando eu volto aqui, ó, observo que tem esse detalhe. Além disso, agora só para a gente terminar de fazer o refinamento aqui desses ajustes de iluminação, eu faço mais um ajuste, geralmente, que é o seguinte. Eu vou duplicar aqui, ó, o meu ajuste principal. Vou me aproximar mais aqui. Vou vir aqui, ó, vou pegar o pincel um pouquinho maior, aumentar o tamanho dele e vou, com ele em branco, aumentar a intensidade da luz em alguns pequenos pontos, muito específicos. Eu vou vir aqui, por exemplo, diminuir o tamanho desse pincel e colocar ele em contornos onde eu sei que essa luz ela poderia bater, ela estaria batendo aqui, ao menos tecnicamente falando. Então a luz ela estaria batendo aqui no dedo dele, ela estaria batendo aqui, por exemplo, nessa mão. São outros detalhes. Quanto mais preciso, melhor, tá, galera? Eu estou fazendo com um pouco de pressa aqui, mas daqui a pouco é porque eu vou tirar. Vamos dar um modo de mesclagem também. No caso dessa imagem, eu acho que fica mais por essas partes aqui. Posso fazer, por exemplo, também aqui no nariz dele e tal. Aí, eu vou colocar aqui, ó, em Color Burn, diminuir um pouquinho a opacidade. Nesse caso, para não queimar essa parte aqui, eu vou fazer o contrário e vou tirar detalhe aqui para não queimar essa parte, porque o Color Burn tem essa característica. Se você não souber o modo de mesclagem específico, basta você testar. Com o teste correto, você consegue. Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Aí você tem aqui ó, uma pequena diferença na correção da imagem, que ela ajuda a trazer um aspecto melhor. Por fim, nessa parte, eu vou só duplicar aqui ó, essa luz, que eu tenho essa luz aqui, essa luz de trás. Vou duplicar ela. A que está atrás eu vou aumentar, Ctrl T para deixar ela um pouquinho maior. E essa outra eu vou diminuir o tamanho dela, para encaixar ela aqui ó, no pescoço, para parecer que é uma luz que está batendo e está refletindo. Eu posso, por exemplo, vir aqui, apertar Ctrl U, diminuir a intensidade dessa cor, porque essa cor estava muito intensa. Só que eu não posso colocar totalmente em branco, porque o branco ele é ruim para fazer modo de mesclagem. Clico em OK, vim aqui em normal e vou selecionar um modo de mesclagem interessante para essa cor. Não é interessante que fique intenso demais, porque senão vai ficar uma coisa muito artificial. Tem que ser uma luz que seja boa e ao mesmo tempo que ajude a incrementar a intensidade aqui. Se eu perceber que está intenso demais, vai ser mais fácil eu vir aqui nas de trás, diminuir a intensidade de cor dela, que aí em modo de mesclagem vai funcionar um pouquinho melhor. Vou voltar aqui, o negócio praticamente sumiu, né? Se estiver intenso demais, eu vou diminuir a opacidade, para que haja esse vazamento de luz aqui. Dependendo da situação, mais intenso vai ficar melhor, mas nesse caso não. Eu posso fazer deste lado aqui também. Então vou duplicar ele e colocar deste lado também. Aqui eu posso diminuir o tamanho e diminuir bem a opacidade. É uma coisa pequena, mas que dá uma diferença legal. Feito isso, eu vou então alterar esse fundo. Posso tirar tudo aqui da frente para vir nesse background. Posso começar criando uma expansão aqui. Vou selecionar aqui, ó. Vou criar um Generate Fill. Vou criar um Generate contextual, que é só colocar para gerar. Ficou interessante. Não ficou perfeito não, mas ficou interessante. O que eu costumo fazer? Lembrando que eu tenho essa informação aqui. Então, eu vou colocar 2 borramentos. Um vai ser um borramento... Eu vou só selecionar essas 2 camadas aqui. Convert to Smart Object. Eu vou colocar aqui ó, como fundo. Eu nem cheguei a testar os outros, né? Deixa eu só ver os outros primeiro. Pera aí. Esse aqui ficou melhor. Vou ficar nesse. Ctrl S. Eu vou clicar aqui, ó. Filter, Blur Gallery, Iris Blur. Vou utilizar o Iris Blur. Vou jogar ele aqui para os cantos. Vou aumentar um pouquinho a intensidade. Diminuir essa parte aqui, ó. Para que os cantos fiquem borrados. Esse borramento ajuda a dar mais profundidade. Poderia até, inclusive, diminuir um pouquinho mais aqui. Jogar um pouquinho para cá. Ok. Vou, então, criar mais um, que seria vir Filter, Blur,
Gaussian Blur, tá muito intenso esse Gaussian Blur, vamos diminuir aqui, que é só para ter um borramento, aí onde ele precisa ser mais intenso ele será, onde ele precisa ser menos intenso ele também será. Ctrl S, vou tirar aqui a intensidade das cores dessa imagem, Ctrl U, Saturation, vou diminuir bem. Imagem Adjustment Levels, mesma coisa. Agora eu vou mexer nos níveis para deixar essa imagem mais interessante. Aqui os tons médios vão funcionar melhor. Ok. Aí eu posso voltar com tudo aqui para nós vermos como é que ficou. Você percebe que você já tem uma melhora significativa, né? Olha só como é que o fundo fica bem mais interessante. O que eu costumo fazer? Eu costumo colocar mais um escurecimento aqui, ó, nessa parte, que é onde vai o meu texto. Então, eu venho com o meu pincel, aumento bem o tamanho dele. Deixa eu colocar 1500. Ou então, com o pincel na cor escura selecionada aqui, apertar aqui 2 vezes, só diminuir um pouquinho a opacidade aqui. E aí, quando você volta com o texto, você percebe que o texto fica, tá vendo? Ó? Ele fica bastante legível, que é o que é mais importante aqui. Aí tem mais outros elementos, que seria o seguinte, você tem aqui o machado. Esse machado, vou mexer aqui na imagem dele. Na imagem não, desculpa, nas cores dele. Eu quero que esse machado fique bastante borrado. Ele já até estava com o Gaussian Blur aqui, que eu tinha usado ele anteriormente. Vou só aumentar o Gaussian Blur dele. Para ele ficar totalmente integrado, é interessante que tenha uma iluminação vinda de cá também. Então, vou aproveitar que eu já tenho uma luz aqui, vou simplesmente pegar ela para reutilizar, aumentar bem o tamanho, vou jogar essa luz aqui. Ó. Ele já está com os levels, mas acho que eu quero colocar mais level nele. Ele está muito claro ainda. Vou aumentar aqui, isso. O modo de mesclagem dessa luz aqui eu vou alterar também. Agora, para terminar de despirocar tudo de vez, eu vou só fazer mais 2 coisas. No caso, 3 coisas. Aumentar um pouquinho essa luz aqui. Você está diminuindo um pouquinho a opacidade, mas ela tem que ficar mais alta. Vou duplicar o meu Photo Filter, colocar ele por cima de tudo. Ah, inclusive, eu desisti das pilastras. Deixa eu jogar tudo fora aqui. Meu Photo Filter agora, eu vou colocar ele numa cor mais puxada para minha identidade visual. Vou colocar ele aqui puxado para um amarelo. Posso deixar ele bem intenso aqui. Venho aqui, coloco ele em Multiply. Não é Multiply, não, é em Dark. Desculpa. E diminuo a opacidade. A diferença, ó, deixa eu aproximar mais aqui. É uma diferença relativamente sutil, mas que está ali. E por fim, eu vou colocar mais uma correção de cor aqui, que é, vou colocar um cinza. Vou colocar um cinza médio aqui, quase preto. Vou adicionar, colocar em Screen, para poder puxar um pouco mais. Acho que até dá para aumentar um pouquinho a opacidade aqui do nosso Photo Filter. Que tá por cima de tudo. Deixa eu aumentar aqui. Isso, deixa ele mais laranja. Estou fazendo uns testes aqui, tá? Geralmente, quando eu estou finalizando, é assim mesmo. Eu vou aumentar a intensidade desse preto e o tamanho também. Para finalizar, eu vou só descer ele um pouquinho aqui, para que eu tenha mais espaço aqui em cima. E com isso, obviamente, as minhas 2 luzes, que seriam essa e essa, e descer elas também. E este aqui é o resultado final. Você gostou? Se você tiver gostado, comenta aqui embaixo, me segue aí para mais dicas interessantes como essa, e deixa o like nesse vídeo para eu saber que ele é relevante. Muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo e tchau!